Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês, né, quais foram os primeiros sintomas da gravidez aí no primeiro trimestre da gestação do Bernardo. Gente, eu anotei tudo aqui no caderno desde o início da gravidez. Toda semana eu fui anotando, né, o que eu ia sentindo, o que eu ia passando, pra não acabar esquecendo pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu já tô fazendo ele bem longo, né? Aconteceu isso aqui. Os primeiros sintomas foi da primeira semana, da 0 semana, né? Até a 12 a 13 semanas por aí, a 13ª semana. Aí os sintomas estão aqui, o que eu senti, como o que eu passei, né? Aí eu vou contar resumidamente aqui pra vocês como que é os primeiros nesse primeiro trimestre, tá bom? Mas primeiramente, gente, lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos por aqui. Também me segue no Instagram que eu estou diariamente lá com você, tá bom? Eu descobri, gente, que eu estava grávida na 5ª semana da gestação, tá? Então foi praticamente depois de um mês, né? Porque o mês tem 4 semanas. Depois de um mês que eu descobri que eu estava grávida. Eu lembro que eu não suspeitava, gente. Por quê? Tava atrasado a minha menstruação 8 dias. Só que não teve um período antes que minha menstruação ficou atrasada 15 dias. Nessa época, gente, eu fiquei desesperada, eu pensei que eu tava grávida. Fiz exame de sangue, fiquei meses toda, sabe, com ansiedade, nostálgica, pensando que eu tava grávida. Fiz o exame e deu negativo. Aí eu nem sei o porquê, né, gente? Eu não me preocupei assim, porque logo desceu novamente. Aí quando eu tava grávida de Bernardo e nem sabia, eu tava com um atraso de 8 dias. Só que como já tinha atrasado 15 dias, eu não importei, gente. Eu não sei o que me deu na cabeça, eu não pensei que eu tava grávida, eu não importei. Era bem final de ano, foi bem no ano novo, assim, a gente passou com a família e tal. Aí foi bem nessa época, né? Que era pra ter descido, se eu não me engano, era antes do ano novo, dia 29, por aí. Eu acho que era isso. Aí nisso a gente passou, não desceu nem nada, só que, né, a gente passamos ali com a família e tal. Aí depois veio janeiro, não veio nada, só que eu tava tão nessa de ano novo e tudo, que eu nem me toquei, gente, que tava atrasando tanto assim, né? Quando foi no dia 7, gente, foi no dia 7? Dia 7 ou foi 8? Eu fui no supermercado com meu esposo. Eu vou deixar a data certinha aqui. Eu fui no supermercado com meu esposo. Quando chegou no estacionamento, não sei o porquê, me deu vontade de comer doce de leite. Não me pergunte o porquê. Me deu muita vontade de comer doce de leite, gente. Bem no estacionamento dos supermercados BH, aqui na minha cidade. Aí fiquei meio assim, aí que eu dei um estralo na minha cabeça. Aí eu entrei no supermercado, falei assim, mozão, que estranho, me deu muita vontade de comer doce de leite. Eu vou fazer um teste, vou comprar um teste de gravidez, porque já tá atrasado também, ó, pra você ver, a gente nem se tocou que tá 8 dias atrasado, a gente tem que fazer um teste, né? Aí ele falou, tá bom. Aí nós fomos no supermercado, eu comprei o doce de leite, né, pra trazer aqui pra casa, e passei na farmácia também, comprei o teste. Aí nesse teste de gravidez, ele tinha 2 faixinhas, né? No mesmo teste, mesma caixinha, ele tinha 2 fitinhas. Aí eu falei com ele, vou comprar isso aqui porque eu faço hoje, dependendo do resultado eu faço amanhã também. Aí ele falou, tá bom. Aí eu trouxe. Gente, quando eu cheguei em casa, olha, eu já fui pro banheiro, eu nem comi o doce de leite não. Eu nem quis comer o doce de leite primeiro, porque eu fiquei... Sabe quando dá aquele estrago, você foi, nossa, já 8 dias, né? Tá atrasado, acho que foi no dia 7 mesmo, gente. Já tinha 8 dias, tava atrasado, e eu nem percebi. Aí eu nem me toquei e tal. Aí eu fui e fiz o teste. Aí quando eu fiz o teste no banheiro, gente, e é meio estranho, porque eu queria fazer surpresa pro meu esposo e tudo. Só que eu não aguentei de ansiedade, né? De fazer, ele já tava sabendo também, enfim. Aí eu fui e fiz. Aí vocês já sabem, né, gente, da reação, tem a reação aqui do vídeo. Se você nunca assistiu, vai aqui no meu canal, que vocês vão ver a reação aqui de como foi o descobrimento da gravidez. Só que foi aquele choque, né, e eu sozinha não podia gritar, não podia
fazer nada, porque meu esposo tava lá e eu queria fazer praticamente uma surpresa pra ele, né? Aí eu fiquei quietinha, demorei um pouco, ele desconfiou. Aí foi aquele no vídeo todo, depois eu fui, né, e mostrei pra ele e tal, resultado. E aí assim foi, gente. Mas engraçado foi por causa do doce de leite, me deu vontade de comer doce de leite. Aí depois que a gente descobriu e tal, eu fui e comi, né, o doce de leite à noite, porque me deu muita vontade. E depois nunca mais, gente, nossa, depois que eu comi aquele doce de leite, nunca mais me deu vontade de comer um doce de leite. Eu descobri com 5 semanas, né, que eu tava grávida e tal. Nisso, gente, eu lembro que minha memória tava muito ruim. Eu tava com a memória péssima. Aí eu até comentei com minha família, comentei com minha mãe. Eu falei assim, nossa, minha memória, minha mente tá muito ruim, gente. Eu tô esquecendo de tudo, não tô gravando nada. Eu tinha reclamado isso com minha família, sabe? Eu falei assim, nossa, tá muito horrível, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu até comecei a ficar preocupada com isso. E era por causa já da gestação, né, gente? Que já mexe mesmo com a memória da grávida. Aí nessa mesma semana, eu lembro que eu descobri, foi na segunda. Nessa mesma semana, eu senti muita fome. Gente, é uma fome que chega, dói o estômago, de tanta fome que é. Vocês não têm noção a fome que é, não, gente. E vem de repente, faz assim, pá, aquela fome, você tem que comer alguma coisa, porque senão dói o estômago, é inusitado. Foi fome e sono nos 3 dias seguintes, assim, ó. Foi terça, quarta, quinta, se eu não me engano. Eu senti muita fome, muito sono. Foi uma coisa inacreditável. Aí depois dos 3 dias, assim, foi numa quinta, eu comecei sentindo dor de cabeça. Aí nisso, né, que eu senti dor de cabeça também, aí eu marquei o ginecologista, né, pra mim ir. Porque dor de cabeça, assim, no início de gestação não sabia se era normal e tudo. Aí a gente marcou, a gente foi e é normal. Aí nisso a médica me passou uma receita, né? Com todos os medicamentos que eu podia já começar a tomar, assim, que eu podia tomar pra dor. Porque não é todos os medicamentos que a gente pode tomar, né? Depois de que a gente descobre que a gente tá grávida. Aí nisso já fiquei com essa receita que tinha de náusea, tinha de vômito, tinha de azia, tinha pra dor de cabeça. Ela me deu uma listinha mesmo dos remédios que se eu precisasse poderia ir lá e comprar e beber. E não tinha problema. Aí na sexta semana continuou a fome e o sono. Eu lembro que continuou a fome, gente. Nossa, eu acho que eu engordei foi mais nessas semanas. Porque depois eu não engordei tanto assim. Nas primeiras semanas eu dei engordada por causa dessa fome. Foi uma fome inusitada, vocês não têm noção. O sono e começou a me dar mal-estar. Um mal-estar assim, meio que tipo, ai gente, não sei, eu tô passando mal. Tipo, era um mal-estar mais sem graça que você não tinha vontade de fazer nada, gente. A academia também no início eu comecei a faltar, porque era uma fome, um sono e mal-estar junto, e eu não tinha ânimo para ir pra academia por causa desse mal-estar. Aí eu comecei a faltar academia e aí nisso eu comecei a engordar. Foi bem nesse início da gestação. Na 7ª semana começou os enjoos matinal. Nossa, foi uns enjoozinhos chato, viu? Eu nunca tive. Foi assim, foi bem leve. Meus enjoos nunca foi pesado, nunca cheguei a, né? Aí no banheiro jogar tudo pra fora, não. Eu nunca tive isso, gente. Minha gravidez eu não teve ânsia de vômito de jeito nenhum. Em nenhum momento eu tive que correr pro banheiro, correr pra algum lugar pra fazer isso. Nossa, foi muito engraçado. Eu só tive mesmo um enjoo, aquele incômodo no estômago, aquele enjoo chato. Aí eu tive um enjoo matinal na 7ª semana. Aí na 8ª semana, gente, continuou, né, o enjoo, o mal-estar e eu comecei a ter fadiga. Eu comecei a me cansar mais. Aí juntou tudo, né? Enjoo, fome, sono e a fadiga aí que a gente não consegue fazer exercício físico mesmo. É uma loucura, gente. Aí juntava tudo assim. Nossa, aí foi um mal-estar. Não foi sofrido, deu pra aguentar. Gente, meus sintomas foram muito leves, sabe? Em compensação, muitas mães por aí que passam mal, que tem que ir pro hospital. Eu nunca precisei correr pro hospital. Meus sintomas foram sempre bem leves. Só que eu tive os sintomas, sabe? Leves, mas eu tive. E o sono melhorou, né? Aí nisso também o sono começou a melhorar mais. Aí na 9ª semana, gente, a fadiga melhorou também. E continuou somente o enjoo. Aí o que ficou foi um enjoo, né? Aí nisso me dava fome, aí eu comia, enjoava. Eu sei que meus enjoos, eles começavam às 10 horas da manhã.
Aí ficava ali, eu almoçava, depois do almoço ficava enjoada e ficava até umas 4 horas da tarde. Era tipo assim, esses horários assim. Era matinal, depois vinha pra tarde. Era bem chatinho, sabe? A gente comia, ficava com aquele... Eu nem comia tudo, praticamente ficava com aquele estômago assim enjoado. Mas sempre foi de leve. E nisso ficou até há 12 semanas. Ficou assim, com esse enjoo, incomodando e a fome, né? Ficou até 12 semanas. Depois das 12 semanas, ficou assim, né? Com enjoo leve. Aí nas 12 semanas ficou assim, um enjoozinho leve que incomodava também bastante. Com 13 semanas, gente, melhorou. O enjoo sumiu. Aí depois fiquei melhor, até as 16 semanas. Aí nisso eu já vou parar, porque o primeiro trimestre foi até aí, né? Então o enjoo melhorou, gente, dá 13 semanas. Começou a melhorar. Aí nisso, depois eu já vou vir com outro vídeo do segundo trimestre, né? Que aí eu conto o relato do segundo trimestre, o que eu tive. Mas resumidamente foi isso, o meu enjoo ficou até 13 semanas. Aí eu tive isso, né? No primeiro trimestre, a fome, muita fome. Gente, vocês não têm noção da fome. Nossa, o mais impressionante pra mim, o que mais foi intenso foi a fome, gente. Não foi nem o enjoo. O enjoo foi tão de leve que foi intenso pra mim, foi a fome. Que bom, né, que pelo menos eu comia. Só que aí, né, gente, eu dava fome e me enjoo junto. Aí como você comia muito, você enjoava e era uma coisa. E a fadiga, você cansava. Uma fadiguinha chata, sabe? Tipo assim, nossa, era uma fadiga que se eu caminhasse na esteira eu ficasse cansada. Foi, mas era de leve, não era coisa insuportável, não. Aí o primeiro trimestre foi isso, fome, sono. O sono, gente, foi as primeiras 2 semanas, assim, né? Que foi muito sono, eu lembro que o sono... Gente, depois que eu almoçava, era de lei, pá, capotava. E vi um sono, assim, incontrolável, que eu ficava assim, ó, bebinha. Ai, não, gente, preciso dormir. Eu ficava bebinha de sono. Nossa, era muito engraçado. O que foi intenso pra mim, ou no meu caso, foi isso, foi a fome e o sono. Porque a fadiga e o enjoo deu pra levar, sabe? Era um enjoozinho chato, era bem chatinho. Só que dava pra levar a vida, dava pra ir. Mas foi isso, gente. Esses foram os sintomas do primeiro trimestre, então foi bem de boa. Não cheguei a correr pro hospital nenhum, não cheguei a passar mal, não cheguei a desmaiar, não cheguei em nada, gente. Foi bem de boa mesmo, tá? Não tive dor, não tive cólica. Eu imaginava que quando a gente engravidasse eu teria cólica, né? Não tive, gente, cólica, não tive sangramento nenhum. Não tive nada, foi super tranquilo mesmo. Por isso que eu também nem desconfiei, porque nem cólica assim de menstrual no início eu não tive nada. Então, por isso que eu nem desconfiei que eu tava grávida. Mas foi isso, gente. Esses foram os primeiros sintomas da gravidez, do primeiro trimestre. Vou gravar pra vocês do segundo e do terceiro também, tá bom? Pra deixar aqui no canal, pra vocês que tenham dúvida. Mas pra mim, no primeiro foi muito de boa, tá? No segundo, aí eu conto pra vocês como é que foi, se piorou ou se melhorou. Aí vocês se inscrevam no canal pra não perder esse próximo vídeo por aí, tudo bem? Olha, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários como é que foi o primeiro trimestre seu. Foi de boas também? Foi mais ou menos ali? O que foi? Conta aqui, gente. Eu leio todos os comentários, eu quero saber também, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! The bay while you're alone. This girl's a